Por trás de cada sorriso pode existir uma dor oculta. Atrás de um semblante calmo, pode haver uma batalha invisível. Quantas vezes vemos pessoas aparentemente fortes, mas por dentro estão travando guerras silenciosas? Não apenas dificuldades financeiras, problemas de saúde ou relacionamentos quebrados, mas algo ainda mais profundo. Um conflito na alma. A vida não se resume ao que é visível. Sim, enfrentamos crises, doenças, perdas, desilusões. Porém, há uma luta mais íntima, a batalha entre a carne e o espírito. E essa é uma realidade que todos, sem exceção, enfrentam. A Bíblia nos revela em Gálatas 5,17, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essa verdade expõe a tensão que habita dentro de nós. Se essa palavra já tocou seu coração, escreva nos comentários. Glória a Deus. Como seres humanos, carregamos duas naturezas, a terrena e a espiritual. A nossa carne é inclinada ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho, à impaciência, à inveja e a tantos outros pecados que nos afastam da presença de Deus. Mas o nosso espírito, quando é despertado pelo Senhor, anseia por santidade, amor, humildade, oração e justiça. E é justamente nesse contraste que nasce a luta interior. O espírito deseja buscar a Deus, mas a carne encontra 1000 desculpas. O coração deseja orar, mas o corpo sente cansaço ou distração. Surge a vontade de ler a Bíblia, mas logo aparece uma notificação no celular, um programa na televisão ou até uma tarefa comum que rouba a nossa atenção. Esse conflito não é por acaso. É a resistência natural da carne contra o que agrada ao Senhor. E o inimigo sabe disso. Ele deseja que ignoremos essa guerra interior. Deseja que pensemos que preguiça, distração ou desânimo espiritual são apenas traços de personalidade ou hábitos inofensivos. Mas na verdade são campos de batalha que determinam se o nosso espírito será fortalecido ou silenciado. Cada vez que cedemos à carne, o espírito perde forças. Mas cada vez que escolhemos a vontade de Deus, ainda que pequena, uma vitória é conquistada no mundo espiritual. Se você entende essa batalha dentro de si, escreva nos comentários: Senhor, fortalece meu espírito. E então surge a pergunta: como vencer essa guerra interior? A resposta está na própria palavra. Em Gálatas 5:24-25 lemos: Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Isso significa que não podemos deixar que a carne nos governe. Nossos desejos, emoções e vontades não podem ser o guia da nossa vida. Devemos entregar tudo a Deus, submetendo o coração ao seu senhorio. É um chamado a crucificar a carne. E o que significa crucificar? O apóstolo Paulo usou uma imagem forte e intencional. A crucificação era o tipo de morte mais dolorosa e lenta do mundo antigo. Assim também é morrer para si mesmo. Um processo difícil, que exige renúncia e persistência. Não é algo que acontece de uma vez, mas uma caminhada diária. Dizer não ao orgulho, à vaidade, à cobiça, ao rancor ou à preguiça pode doer. Mas é nesse lugar de entrega que Cristo passa a viver plenamente em nós. Crucificar a carne é abrir mão do que parece prazeroso agora, para receber aquilo que é eterno. Não se trata de deixar de ser humano ou nunca mais falhar. Trata-se de não permitir que a carne dite nossas escolhas. É andar no Espírito, deixando que Ele nos conduza e transforme o nosso interior. Se você deseja andar pelo Espírito e não pela carne, declare nos comentários: Eu escolho viver no Espírito. Precisamos lembrar de uma verdade. O corpo é passageiro, mas o Espírito é eterno. Tudo o que a carne deseja é momentâneo e nunca satisfaz por completo. Você pode conquistar bens, prazeres ou até status, mas nada disso preenche o vazio que só Deus pode ocupar. Em Romanos 8:6 está escrito: A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz.
Que revelação poderosa! Quando vivemos apenas para satisfazer os desejos da carne, colhemos frustração, ansiedade e vazio espiritual. Mas quando nos deixamos guiar pelo Espírito, encontramos paz verdadeira, aquela que o mundo não pode dar. O Espírito Santo nos conduz a um caminho onde existe força mesmo na fraqueza, alegria mesmo em meio às lutas e descanso mesmo no meio da tempestade. Isso não significa que não enfrentaremos problemas, mas que não estaremos sozinhos neles. Cada escolha que fazemos alimenta uma das duas naturezas. Quanto mais alimentamos a carne, mais fracos espiritualmente ficamos. Mas quanto mais alimentamos o espírito com oração, louvor e palavra, mais fortes nos tornamos para vencer as batalhas invisíveis. Se você crê que a vida no espírito é fonte de paz e vitória, escreva nos comentários: eu recebo a paz de Deus. Irmão, irmã, nunca ignore essa guerra que acontece dentro de você. Muitos pensam que as pequenas batalhas diárias não têm importância, mas é justamente nelas que a vida espiritual é moldada. Quando você escolhe orar, em vez de se render ao cansaço, é uma vitória. Quando abre a Bíblia, em vez de se distrair com coisas passageiras, é uma vitória. Quando escolhe confiar em Deus, em vez de ceder ao medo, é uma vitória. Crucificar a carne não é alcançar perfeição imediata, mas viver em constante decisão por Cristo. É uma caminhada de perseverança, onde mesmo após quedas, levantamos e continuamos. O segredo não é nunca tropeçar, mas permanecer no caminho. Cada renúncia fortalece o espírito. Cada vez que você nega a carne, abre espaço para que a glória de Deus se manifeste em sua vida. Essa transformação é gradual, mas poderosa. O Espírito Santo vai moldando seu coração até que você reflita cada vez mais a imagem de Jesus. Por isso, não desanime se a luta parece dura. Lembre-se, até mesmo o desejo de buscar a Deus já é sinal de que o Espírito está trabalhando em você, e ele jamais abandona uma obra que começou. Se você não vai desistir dessa caminhada, escreva nos comentários: eu escolho perseverar em Cristo. Mas como podemos viver isso na prática? A palavra nos mostra alguns caminhos. Precisamos alimentar mais o nosso espírito do que a nossa carne. Isso significa dedicar tempo à oração, à leitura da Bíblia, ao louvor e até ao jejum, que nos ensina a colocar os desejos da carne sob domínio do espírito. Também é necessário cortar aquilo que nos afasta de Deus. Pequenos hábitos, distrações ou relacionamentos que enfraquecem a fé precisam ser identificados e entregues ao Senhor. Não é fácil, mas cada passo de obediência abre espaço para o mover de Deus em nossa vida. Outro ponto essencial é a comunhão. Estar perto de pessoas que buscam o mesmo propósito fortalece a caminhada. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Provérbios 27:17. Assim também, quando andamos com irmãos que amam a Deus, somos encorajados e desafiados a crescer espiritualmente. E acima de tudo, precisamos ser honestos diante do Senhor. Não esconda suas fraquezas. Leve tudo a Ele em oração. Reconheça onde você é vulnerável e peça força. O Espírito Santo é quem capacita, consola e renova. Meu amigo, minha amiga, a vida não é fácil. A batalha é real e constante, mas também é real a vitória que já foi conquistada na cruz por Jesus Cristo. Quando ele declarou: "Está consumado", a guerra espiritual já teve seu desfecho. Agora, cabe a nós permanecer firmes nessa vitória, andando pelo Espírito e não pela carne. Seguir a Cristo não é apenas carregar um símbolo da cruz no pescoço ou pendurar uma Bíblia na estante. É viver a cruz diariamente, fazendo dela um estilo de vida. É escolher morrer para o mundo e viver para Cristo todos os dias. Quando escolhemos viver assim, experimentamos a verdadeira liberdade. Porque morrer para a carne não é perder, é ganhar vida em abundância. É ser liberto de vícios, prisões mentais, culpas e pesos que nos afastam da presença de Deus. No fim das contas, não é sobre quantos bens você acumulou ou quantos títulos recebeu, mas sobre quanto da sua vida refletiu Jesus. Essa é a única riqueza que tem valor eterno. Se você crê que a vitória já é sua em Cristo, escreva nos comentários:
A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Agora vamos nos voltar em oração. Feche seus olhos e abra o coração diante do Senhor. Senhor Jesus, fortalece o meu espírito. Eu reconheço que a minha carne é fraca e muitas vezes me puxa para longe da tua vontade. Meu corpo se cansa, se distrai e busca o conforto. Mas eu não quero ser governado pelos desejos da carne. Eu quero crucificá-los e colocá-los debaixo da tua verdade. Ajuda-me, Senhor, a vencer cada inclinação da minha carne. Dá-me graça para resistir às tentações e força para não ser guiado por emoções passageiras ou desejos mundanos. Que as minhas decisões sejam conduzidas pelo Espírito Santo e não pelos meus impulsos. Até nas coisas simples, como orar ou ler a tua palavra, sinto resistência. Às vezes quero buscar-te, mas acabo distraído, desanimado ou inventando desculpas. Por isso, hoje coloco diante de ti essa luta. Capacita-me a vencer. Ensina-me a abrir a tua palavra mesmo quando tudo ao redor tenta me roubar a atenção. Ensina-me a orar, mesmo quando não sinto vontade. Se essa oração também expressa o desejo do seu coração, escreva nos comentários. Senhor, ajuda-me a permanecer fiel. Jesus, essa guerra entre o corpo e o espírito é difícil, mas eu creio que tu és mais forte do que todas as minhas fraquezas. A tua palavra diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Por isso, eu tomo posse dessa promessa e declaro que não sou escravo do pecado, nem refém dos meus antigos hábitos. Que toda corrente que me prende seja quebrada em teu nome. Liberta-me, Senhor, de tudo que impede minha comunhão contigo. Pensamentos impuros, vícios ocultos, ressentimentos guardados ou qualquer prática que não te glorifique. Quero viver em santidade. Quero que minha vida seja um testemunho vivo da tua transformação. Que o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio seja visível em minhas atitudes e palavras. Ensina-me a amar mesmo quando é difícil, a ter paz em meio ao caos, a ser paciente quando tudo em mim pede pressa. Que a tua bondade transborde da minha vida e que meu coração se torne cada vez mais semelhante ao teu. Se você também deseja ser cheio do fruto do Espírito, declare nos comentários: quero refletir Jesus na minha vida. Senhor, meu espírito deseja seguir-te, mas minha carne cansa e falha. Por isso peço um toque fresco do teu Espírito agora. Renova-me, acende em mim o fogo da tua presença. Purifica cada área da minha vida que ainda não está rendida a ti. Que a tua santidade me molde. Que a tua misericórdia me aproxime mais de ti. Eu recebo, por fé, a força que preciso para vencer diariamente. A paz que só vem de caminhar no Espírito e a alegria de andar em sintonia contigo. Que minha vida seja um testemunho de que morrer para a carne é ganhar vida em abundância. Que meus pensamentos, palavras e ações reflitam o teu amor e que minha única paixão seja servir-te. Hoje renuncio a tudo que rivaliza contigo: status, conforto, prazeres, relacionamentos ou controle. Tudo está aos teus pés. Eu declaro vitória sobre a carne e abraço a vida no Espírito. Selando esta oração no nome de Jesus Cristo, entrego minha vida inteiramente à tua vontade. Amém. Se você sente no coração que precisa dessa entrega hoje, escreva nos comentários: eu me rendo totalmente a ti, Senhor.